Continuando a série sobre os 4 cavaleiros do capítulo 6 de Apocalipse, nesse vídeo nós falaremos sobre o 4º e último cavalo. E mostraremos a cor dele da maneira como é manifestada no original grego. Então vou denominá-lo de cavalo verde. E no último vídeo desta série, você vai ficar sabendo aqui comigo, pois pretendo trazer uma análise mais aprofundada sobre ele no próximo vídeo. Combinado assim? O mundo está em constante mudança e o homem tem resistido a ela. São 6.019 anos de adaptação, cara. Nos tempos antigos, quando as moedas eram criadas a partir de minérios como ouro e prata, o dinheiro tinha real valor. Mas com a era moderna chegando, o mesmo homem determinou quanto um pedaço de papel como este valeria, o que o tornou refém da sua própria criação, ao ponto de depender dela para tudo. Sem dinheiro ele não come, não veste, não se medica, não se educa e não sai do seu universo particular. Em resumo, ninguém vive bem sem o dinheiro, não é verdade? Mentira! Antes, o homem vivia, plantava, colhia, trabalhava, comia e tinha no seu alimento o seu remédio. Tudo isso sem precisar do bendito dinheiro. Já imaginou uma humanidade sem as necessidades básicas para viver? Comer, beber, dormir e gozar de perfeita saúde são primordiais. Agora tire isso do homem e veja o caos se iniciar. Hospitais abarrotados de gente ferida, mutilada, infectada por um vírus mundial desencadeado por armas biológicas e a grande maioria com câncer devido à quantidade de radiação nuclear. E os médicos desses hospitais na mesma situação dos pacientes. Já pensou? E agora? Quem vai cuidar de quem se todos estiverem doentes? Quando os 4 cavaleiros passarem, eles alcançarão todas as classes sociais sem distinção. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer com isso? Não? Então vem comigo que você vai entender. Um mundo desesperado, incapaz de atender a demanda de tanta gente doente, morrendo uma após a outra, cara. Necrotérios superlotados, dinheiro desvalorizado, e com isso ninguém terá custas para sepultar seus mortos. Cadáveres amontoados, cheiros de decomposição no ar, atraindo aves de rapina e animais selvagens. É assim que estará o mundo após a passagem dos 4 cavalos do Apocalipse. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E vi um cavalo amarelo, entre aspas, tá certo? Só para seguir a ordem do texto. E aquele que o montava chamava-se Morte. O inferno vinha após ele, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, fome, doenças e com as feras da terra. No texto, quem é detalhado é sempre o cavaleiro, pois é ele o responsável por guiar o cavalo. Do cavalo, João menciona apenas a cor, ou seja, a causa leva à consequência. O anticristo traz a falsa paz, a perseguição e a morte com o cavalo branco. Afinal, o texto diz que ele saiu vitorioso e determinado a vencer e que ele fará perseguição aos santos e os vencerá. As nações trazem a guerra, fogo, derramamento de sangue e a destruição com o cavalo vermelho. A fome traz escuridão, tristeza, escassez, luto e mais mortes com o cavalo preto. E a morte traz todos os castigos reunidos pelos 3 primeiros cavalos no último, que é o cavalo verde. Quando o cavalo verde sair, trará à terra uma mortandade nunca vista antes. E a missão de matar a 4ª parte da terra não é apenas do cavaleiro, mas também do inferno, que será seu aliado nesse período. É praticamente impossível separar a morte do inferno. Eles sempre aparecem juntos dentro das Escrituras. A morte é responsável pela primeira morte do homem, que é a física, e o inferno pela segunda morte, que é a eterna. Morrendo sem Cristo, o que vem em seguida é uma eternidade no inferno. É duro ouvir isso, mas é uma realidade. Esses dois são tão destrutivos que Jesus detém as chaves de ambos. Eles estarão no 4º selo, que é o assunto em apreço. Eles serão lançados juntos no lago que arde com fogo e enxofre do juízo final. Então por aí você vê a relação que há entre a morte e o inferno. A morte não é apenas o tombar do corpo sem vida, nem o encerramento de um ciclo. João o chama de morte, ou seja, aquele cavaleiro é uma sentença divina sobre todos os homens.
O texto diz que o inferno vinha após o cavalo, mostrando qual será o destino final das almas de todos aqueles que morrerem pela mão desse cavaleiro. Haverá uma ação maior de demônios vindos do inferno e esse cavaleiro é o único que está presente em todos os anteriores. Então, por aí, já dá para se ter uma noção do porquê o quarto cavalo é o pior de todos. Para que o quarto cavaleiro destrua a quarta parte da terra, ele precisará de um reforço de peso, o inferno. O texto deixa isso bem claro quando diz: foi-lhes dado o poder. Cara, você tem noção do que é a quarta parte da terra? A ciência estima que o tamanho da Terra seja de 12.742 quilômetros de uma ponta à outra. E a população está pelo menos entre 7 e 9 bilhões de pessoas no mundo. Lembrando que estes são números aproximados. Agora divida 100% por 4 e chegue à conclusão que 25% da fauna e flora das metrópoles e da vida humana será destruído em 3 anos e meio. Suponhamos que quando o quarto cavalo for solto, existam no mundo 10 bilhões de pessoas. E que desse montante 1 bilhão seja levado no arrebatamento antes do cavalo branco. Restariam ainda 9 bilhões, onde desse número, 2 bilhões e 250 mil pessoas morrerão em decorrência de tudo que será promovido pelo último cavaleiro. Imagine de repente que esse círculo aqui seja a Terra. E que essa parte seja retirada, que seria a quarta parte. Agora pense. Tudo que houver dentro desse perímetro morrendo. Cara, isso é muita coisa, cara. E é porque eu estou dando um exemplo de uma área isolada da Terra, como se só acontecesse naquela parte. Agora imagine se esses 25% de mortandade forem divididos dentro do planeta inteiro. A única coisa que eu posso dizer com certeza é que essa parte que será destruída não será no Oriente Médio, uma vez que é lá que estarão a nação de Israel e o território do anticristo, conhecido como o reino da besta. O lance vai ser tenso, cara. Até os animais selvagens, fugindo da fome e dos incêndios florestais promovidos pelo cavalo vermelho, migrarão para as cidades e devorarão os seres humanos. Parece coisa de filme, mas tudo isso está escrito e vai se cumprir. O número de suicídios se multiplicará em razão das coisas que sobrevirão sobre o mundo. Cara, eu não consigo nem sequer descrever um cenário como esse, mas posso imaginar. Em resumo, o inferno irá lotar, meu amigo. Mas peraí, Jota, cara, o vídeo é bom. Porém, acho que você tá dando um exagerado aí, cara. Tô não, meu amigo. O último cavaleiro é tão pior de todos que ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, galera, hoje a gente conclui a série sobre os 4 cavaleiros. Mas semana que vem mostraremos porque o cavalo é verde e não amarelo, como há séculos equivocadamente se ensina. E também você vai saber aqui que nações estarão envolvidas na Terceira Guerra Mundial. Então deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho das notificações e qualquer dúvida deixe aí abaixo nos comentários, tá certo? Deus abençoe a cada um de vocês, um forte abraço e tamo junto.